Pensa comigo, é muito difícil você passar um dia inteiro sem usar a internet, não é verdade? Para se informar, para comprar, para pagar contas, para se divertir, alguma coisa sempre acaba te levando a acessar um site. Isso sem falar nos e-mails, que facilitaram imensamente a comunicação. Quem de nós, que trabalhamos numa organização como a CUT, de alcance nacional e intensa relação com outros países, pode abrir mão do correio eletrônico nos dias de hoje? E as redes sociais, essas poderosas ferramentas de comunicação? Tenho certeza de que um dos sites que você mais acessa é justamente o da CUT Nacional. Se não acessa, deveria acessar e aproveitar esse espaço valioso que é a base da rede de comunicação cutista. Vê só, www.cut.org.br. Além de informações sobre a história, a estrutura e o funcionamento da CUT, você encontra aqui materiais diversos para usar no seu dia a dia. Por exemplo, clicando em Galerias, você tem acesso a fotos, vídeos e registros em áudio. Entrando em Materiais Gráficos, você acessa materiais de campanhas, institucionais, além de diversas publicações da CUT. Seja curioso e navegue pelo site. Você vai ter acesso a notícias veiculadas de um jeito muito diferente do da grande mídia, campanhas, a CUT nas redes sociais, a sites parceiros, rádio e TV. O site da CUT Nacional é também uma importante referência para trabalhar o site da sua estadual, ramo ou sindicato. Informação diversificada, comunicação democrática. O site da CUT foi construído a partir de uma ferramenta exclusiva para atender nacionalmente toda a rede. Sites das estaduais e ramos da CUT agora podem utilizar o mesmo sistema operacional da central e a hospedagem é feita em um servidor próprio da CUT. O site é um espaço dinâmico que pode ser constantemente atualizado através de um painel administrativo, um sistema de gestão de conteúdo com ferramentas necessárias para criar, editar e inserir conteúdos, facilitando a distribuição, publicação e disponibilidade dessas informações. Vamos aprender a trabalhar com essas ferramentas? Primeiro passo: acessar o painel administrativo. Vamos pegar, por exemplo, o site de uma estadual da CUT. Na barra de endereço, você vai acrescentar ADM002 e serão pedidos o nome de usuário e a senha. No painel administrativo, todas as ações que você pode realizar se encontram no menu à esquerda. Quando você abre uma delas, o conteúdo é visualizado à direita. É importante que você conheça alguns termos específicos da gestão de conteúdos no site. Crop. Identifica que uma imagem foi redimensionada até a menor altura e ou largura possível e foi recortada para ser usada num determinado tamanho. Upload. Transferir um arquivo de seu computador para a internet, por exemplo, um vídeo. Pop-up. É uma janela extra que abre no navegador. É usado para verificar se quem está realizando uma ação no website é um ser humano ou robôs criados para burlar o sistema. Vamos seguir? E para tuitar uma notícia no site? É só acessar Notícias no menu à esquerda, clicar em Listar Notícias e você já tem o ícone do Twitter ao lado. Clicou, a notícia já entra ali pronta para ser tuitada e aparecer no site. Ainda no submenu Notícias, você pode utilizar a ordem dependente, que depende de um filtro. Selecionado esse filtro e acionada a busca, o campo Ordem aparece. E você então pode estabelecer a ordem das notícias no site, independente da data de postagem, de acordo com a sua necessidade. Nas páginas de cadastro, os itens marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Por exemplo, no cadastro de notícias, título e chamada precisam ser preenchidos. Caso contrário, você não vai conseguir avançar na operação. Descendo na página, você vai encontrar as chamadas meta tags, que aparecem sempre como os últimos campos dos cadastros. Essas são as informações que os sistemas de busca como o Google utilizam para localizar o conteúdo. Outra coisa importante, em toda a página de lista você tem ao lado de cada item os ícones de editar e deletar. O deletar manda o conteúdo para a lixeira e o editar abre o item para que você possa modificar informações. E o CK Finder? Você já ouviu falar nisso?
Bem, o CK Finder é um sistema para que você faça o upload de arquivos em algumas áreas do site. Para explicar como ele funciona, vamos cadastrar uma notícia. Primeiro passo, selecionar um local para ela no site, se em destaque ou em agência. Data e hora aparecem automaticamente. Passo seguinte, selecionar itens relacionados a ela. No caso, selecionamos a galeria de fotos 3 e uma galeria de áudio. Preenchemos então os campos obrigatórios. Digitamos ou inserimos o texto nesse campo e podemos importar imagens. Para isso, clicamos no ícone do CK Finder e, através dele, selecionamos uma imagem do servidor. Podemos criar uma legenda, informamos os créditos da imagem, seu tamanho e posição no texto. Podemos ainda mudar a formatação do texto e também gerar um link para um trecho selecionado. Podemos também criar o link de forma que ele abra num arquivo. Importante que habilitemos a notícia de forma a estar visível no site e, se desejarmos, que ela possa ser comentada. Ao abrir a notícia no site, os links poderão ser acessados e as fotos vistas de forma ampliada. Aparecem ao lado as galerias relacionadas. Informação importante: sempre que utilizar uma foto no site, assim como nos materiais impressos, é fundamental citar o crédito, como nome do fotógrafo e entidade onde conseguiu a foto. Fotos publicadas na grande imprensa normalmente são compradas, portanto, melhor não usá-las. Priorize fotos feitas pela CUT ou por entidades sindicais cutistas. Em outros casos, peça autorização de uso e credite. Quanta coisa você pode fazer através do site, né? E não se esqueça, você tem também um CD com informações detalhadas na forma de texto. Use esse material e explore todas as possibilidades que a internet pode lhe proporcionar. Tchau! Contrapondo-se à grande e velha mídia, manipuladora e antidemocrática, a CUT implementou suas rádio e TV web com uma programação que valoriza a diversidade, composta de conteúdos que podem ser acessados, baixados e reproduzidos via internet. Qualquer rádio AM ou FM de qualquer parte do mundo pode reproduzir a Rádio CUT. O mesmo acontece com os conteúdos da TV, que podem ser reproduzidos por qualquer TV aberta, digital ou a cabo. Na programação da Rádio CUT, além dos programas Jornal da CUT, Outro Lado, CUT Faz História e Presidenciais, você ouve música 100% brasileira e ainda tem espaço para o futebol. Jornal da CUT. A gente discute. Cutuque. CUT em ação. Informação e conteúdo na telinha da TV CUT. Mas não bastam só boas ideias e intenções, concorda? Qualidade é fundamental. Preste atenção nas dicas que vamos dar agora para que você possa produzir um bom programa de rádio e compartilhá-lo através do site. Esta é a Rádio CUT. Você pode utilizar desde um simples gravador cassete, como esse aqui, pode utilizar também um celular, ou até mesmo um gravador digital como esse aqui.
Você também pode usar um estúdio de gravação profissional como esse que a gente está hoje. Procure se posicionar ou posicionar o entrevistado a uma distância mínima de mais ou menos 1 palmo do microfone, ou seja, isso aqui, ó. É uma distância segura para a gente não ter puff na gravação. Em alguns equipamentos, o microfone tem ajuste de direcionamento de captação e sensibilidade, do tipo low, mid ou high. Prefira a opção mid, pois a high capta muito barulho do ambiente. O formato padrão adotado pela Rádio CUT é o formato MP3 com taxa mínima de amostragem de 192 kbps. Então não importa o padrão em que você gravou, é importante você transformar para esse formato para que o material possa ser aproveitado pela gente. Da mesma forma, algumas noções básicas sobre enquadramento, iluminação, movimentos de câmera são necessárias para que sua produção em vídeo tenha qualidade e possa ser disponibilizada no site. Ao enquadrar, fique atento para não cortar a pessoa ou situação registrada. Atenção também ao equilíbrio do ar em torno dela. Importante: mova-se, ande pelo local, procure uma posição adequada a obter um bom enquadramento. Quando fizer uma panorâmica, procure fazê-la em velocidade contínua, sem solavancos, e tenha claro qual será o enquadramento final do movimento. Se puder usar um tripé para isso, ótimo. Caso contrário, encontre uma posição confortável e não faça um enquadramento fechado que evidencia o balanço da câmera. Foco. Muito cuidado com o foco. Para ter certeza dele, feche a zoom no objeto a ser registrado, faça o foco e depois enquadre da forma desejada. Quanto à iluminação, procure usar as fontes de luz existentes a seu favor. Fuja das situações de contraluz. Procure fundos com nível de iluminação próximo ao que estiver em primeiro plano. Não muito mais claro, nem muito mais escuro. Em entrevistas, zele pela imagem de seu entrevistado. Cuide para que ele esteja bem apresentado no vídeo. Atente também para que não estejam em quadro elementos que influenciem negativamente na imagem. Utilize material da CUT para compor a cena. Banner, bandeira, faixa ou mesmo um bottom no entrevistado. Procure sempre gravar planos de cobertura, imagens do local, das pessoas presentes, dos elementos que compõem a situação registrada. Isso é importante para localizar o evento e para a edição do material. Quando usar microfone de mão, atenção para que ele não cubra o rosto de quem fala. Aliás, cuidado com o som. Fuja de lugares com muito ruído para as entrevistas. E em lugares onde é preciso conviver com o barulho, posicione o microfone no sentido contrário à fonte de som. Para compartilhar material em vídeo, os arquivos devem estar em formato FLV. E não esqueça de dar créditos quando utilizar material produzido por terceiros. Isso é fundamental, tanto na TV como na rádio. Para cadastrar o vídeo no site, você deve preencher os seguintes campos: nome do programa, título, data e hora. O projeto de comunicação cutista inclui a parceria com outros veículos que produzem conteúdos em áudio ou vídeo de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. É o caso da TVT, TV dos Trabalhadores, da Rede Abraço, Rede Brasil Atual, além de vários ramos estaduais da CUT e sindicatos. Acompanhe, reproduza e compartilhe informações. Use essas ferramentas no seu dia a dia. Elas vão qualificar e fortalecer a ação de sua entidade cutista. Para que a comunicação funcione plenamente, é fundamental que se desenvolva uma cultura da comunicação no interior da entidade. No caso da CUT, é importante que trabalhadores, trabalhadoras e dirigentes compreendam que cada um deles é fonte de informação em potencial. E para que essa informação chegue às bases, ela deve passar pelo assessor ou assessora de imprensa, que trabalha e repassa essa informação através de site, jornal e outros impressos, rádio e TV web, redes sociais, enfim, de todos os canais disponíveis. Boas fontes são fundamentais para que o assessor ou assessora de imprensa tenha boas pautas para divulgar. Uma dica é criar uma rotina de giro sindical.
Diariamente visite sites dos sindicatos e entidades filiadas, da CUT Nacional, dos ramos e de outros estados, além de sites e blogs de pessoas e entidades parceiras na luta. Não se esqueça das redes sociais, como Twitter, Facebook, Orkut, para se informar e divulgar suas pautas. O bom e velho telefone continua sendo fundamental para quem quer saber das coisas e fazer circular informação. Ligue para suas fontes e, quando possível, vá até elas. Fortaleça sua rede de informantes. É assim que são alimentadas as mídias da CUT. E os panfletos e jornais impressos, nossos antigos companheiros de luta? Continuam sendo riquíssimas fontes de informação. Esses materiais, articulados a uma estratégia de distribuição, são ferramentas eficazes para o diálogo com as bases e com a sociedade, de maneira simples e direta. Não se esqueça de inserir nesses impressos o logo da CUT e o endereço do site www.cut.org.br. Isso mostra que sua entidade é filiada central, reafirma o orgulho de ser CUT e fortalece a rede cutista de comunicação. E as pautas? Bem, pauta boa é aquela que rende, que tem desdobramentos. Claro que também valem aquelas que só denunciam ou informam um evento. Mas muitas vezes algo que nem parecia pauta acaba rendendo uma bela matéria. Por exemplo, uma denúncia sobre assédio moral numa empresa. Por si só, pode não ser pauta, mas pode vir a ser se a fonte for segura e se a entidade cutista tiver proposta para levar adiante a denúncia. Esta matéria ainda pode ser enriquecida com dados sobre as consequências do assédio moral no trabalho, como doenças no trabalho. Ouvir, além de dirigentes que estão mais à frente do tema, um especialista sobre doenças no trabalho, por exemplo, e ilustrar a matéria com imagens. A matéria deve dar resposta a algumas questões básicas. O que? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? Qual é o conflito ou consenso? Qual proposta? Qual expectativa para o desfecho? Qual o resultado? Quais os próximos passos? E atenção para a questão de gênero ao pautar e ao redigir. Nossa sociedade é composta por homens e mulheres. Portanto, somos trabalhadores e trabalhadoras. E tem coisa que parece detalhe, mas faz toda a diferença na comunicação. É o caso do uso das siglas. São muitas no meio sindical, não é? Mas nós dominamos esse sindicalês. E quem não é do meio, como faz? Boia? Não pode, né? O ideal é traduzir a sigla toda quando ela aparece pela primeira vez no texto, no vídeo ou onde for. Depois de identificada, você pode usá-la livremente ao longo da matéria. Outro caso é o dos créditos, que não podem ser esquecidos. Antes de veicular uma notícia, cheque isso. É muito importante citar a fonte ao publicar algum texto de sua autoria ou não. Isso também vale para fotos, áudio ou vídeo. Para textos, se usou trechos ou se baseou demais, é recomendável assinalar com asterisco ao final do que foi citado e acreditar o asterisco no rodapé. E o release? Ferramenta importantíssima. Afinal, através dele, a assessoria de imprensa divulga uma ação que está sendo feita ou será feita e é também a base para compor uma matéria. Um bom release deve ser objetivo, respondendo em poucas linhas aquelas questões básicas. O que? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quem? Mantenha sua lista de endereços eletrônicos sempre atualizada. E uma dica, organize os endereços em grupos. Por exemplo, jornalões, revistas, blogs, TVs, rádios, etc. Dependendo do objetivo, não interessa mandar a informação para toda a sua lista. Poupe sua energia. Só chame uma coletiva de imprensa quando tiver um motivo muito forte. Porque você bem sabe que a grande e velha mídia não se interessa por nossas pautas, a não ser para distorcer informação, nos criminalizar, atingir negativamente a nossa imagem. Então, atenção para não correr o risco de chamar uma coletiva e não aparecer ninguém. E marcação cerrada, telefone, mande e-mail, fale direto com alguns jornalistas para garantir a presença e dar mais detalhes sobre o que será tratado nela. Outra dica é procurar marcar a coletiva para o período da manhã
E se tiver que ser à tarde, que seja até umas 17 horas no máximo, porque depois desse horário, as redações dos grandes jornais começam os fechamentos para a edição do dia seguinte. Garanta uma estrutura mínima para os participantes da coletiva. Sala adequada, cadeiras, tomadas, água. E não se esqueça do visual da sala. Bandeira ou banner da CUT deve ser cenário de fundo de quem concede a coletiva. Use essas dicas no seu dia a dia. E lembre-se, comunicação não se faz sozinho, é trabalho de equipe. Mais informações que podem ajudar no seu trabalho você encontra no CD que acompanha esse vídeo. Saudações! A palavra rede pressupõe conexões, pontos de encontro, trama. As chamadas redes sociais vêm possibilitando o contato de pessoas das mais diversas procedências, quereres e pensares de forma horizontal, sem hierarquia. Cerca de 70 milhões de pessoas estão conectadas à internet hoje no Brasil. Desse total, 79% estão em redes sociais, como o Orkut, o Facebook, o Twitter, o Flickr e o YouTube, que têm se demonstrado ferramentas poderosas para a troca de informações e para a mobilização. Campanhas, manifestações, manifestos são rapidamente articulados, reunindo muita gente através dessas redes. As redes sociais fazem parte do projeto de comunicação da CUT e podem ser acessadas através do portal. Você já faz parte de alguma dessas redes? Tem postado materiais através delas? Bem, vão aqui alguns passos básicos para fazer uso dessas redes. Lembrando que você encontra mais informações no material que acompanha esse DVD. Através do portal da CUT, você tem acesso às redes sociais de que a CUT Nacional participa e pode acompanhá-las. Vamos começar pelo Twitter? Aqui você tem o histórico da CUT Nacional e pode ler os tweets gerados por ela, por seus seguidores e por quem a segue. São as pessoas e entidades que compõem a rede de contatos da CUT Nacional no Twitter. Para interagir, você precisa criar uma conta, começando por aqui. Preencha as informações solicitadas na tela, que são praticamente as mesmas para o cadastro de todas as redes sociais. Aberta a conta, falando em tuitês, você já é um seguidor da CUT Nacional e pode também seguir pessoas e entidades que seguem a CUT. Tudo que for tuitado por eles aparecerá no seu histórico. Seguindo, você terá acesso a sugestões de amigos e a serviços de procura de pessoas ou entidades por quem você se interesse. Esse é seu histórico e você já tem 2 seguidores com quem pode interagir. Vamos acessar a CUT Nacional e agora você pode retweetar uma postagem que ficará marcada com um verdinho. Ao voltar para o seu perfil, você terá a mensagem retweetada no seu histórico. Você também pode responder aos tweets através da sua página inicial. Assim como gerar um novo tweet. Outro recurso, você pode compartilhar um link, por exemplo, o da TV CUT ou da Rádio CUT. Fácil, né? E com o Facebook também não tem mistério. Você pode acessar o Face através da página da CUT e cadastrar-se como no Twitter. No seu perfil, você pode incluir informações que facilitem que outras pessoas lhe encontrem na rede. Através do seu mural, você poderá encontrar e adicionar o que em facebookês são chamados amigos. No mural, você pode compartilhar notícias, fotos e vídeos de seu interesse a partir da página de um amigo.
A notícia aparecerá então no seu perfil. Você pode marcar que curtiu determinada postagem ou ainda publicar um comentário sobre ela. E se você quiser acessar vídeos e fotos, o YouTube e o Flickr são muito eficientes e podem ser acessados através do portal da CUT Nacional. Vê só, clicando em YouTube, na página do portal, você tem acesso direto aos vídeos relacionados à CUT. Você pode também compartilhar um vídeo. Com o Flickr, o procedimento é o mesmo, inclusive para compartilhamento. O uso do Twitter e do Facebook como meio de troca de informações de comum interesse já faz parte do cotidiano de entidades dos movimentos sociais e sindical, como a CUT. E não é só coisa para jovem, esta prática deve fazer parte de nossa rotina, seja usando o computador ou o celular. Siga a CUT no Twitter, seja amigo ou amiga da CUT no Facebook. Use e abuse desses meios para receber e enviar informações fresquinhas e divulgar nossas ações. É assim que a Rede CUT cresce e se fortalece. Boa sorte nas redes, companheirada! Comunicar, transmitir, conectar, tornar informações comuns a todos. De acordo com as necessidades de um mundo em constante movimento e população crescente, os veículos e formas de comunicar vêm se transformando. Hoje, num ambiente de intensas inovações tecnológicas, a comunicação encurta distâncias e desafia o tempo, disponibilizando continuamente uma enorme quantidade e diversidade de informações. A Central Única dos Trabalhadores entende a comunicação como um direito de todos e todas, como ferramenta fundamental para a realização dos objetivos que norteiam sua ação desde a origem: defender os interesses da classe trabalhadora, fortalecer a democracia, lutar por uma sociedade justa e igualitária. A CUT entende a comunicação como estratégica para a disputa da hegemonia na sociedade e fortalecimento do projeto sindical cutista. No dia 28 de agosto de 1983, durante o primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, CONCLAT, em São Bernardo do Campo, foi fundada a CUT sob o princípio da defesa da liberdade e autonomia sindical, com total independência frente ao Estado, governos, patronato, partidos e agrupamentos políticos. Hoje, a Central Única dos Trabalhadores está estruturada nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, representando trabalhadores e trabalhadoras dos setores público e privado, da cidade e do campo. Para fortalecer o projeto sindical cutista no Brasil e no mundo, a CUT decidiu implementar um projeto de comunicação, constituindo uma rede própria de informação articulada nacionalmente para dar visibilidade às lutas, campanhas, propostas, valores, formulações e aos avanços e conquistas da classe trabalhadora. Também são objetivos do projeto de comunicação cutista: estimular e reafirmar a atuação da nossa central, principalmente nas bases. Contribuir com as entidades, lideranças e militantes para o diálogo dentro das bases e fora delas. É um projeto que foi construído a partir
de um longo debate dentro da CUT, com participação de toda a executiva, de toda a direção, uma demanda que vem dos ramos, das CUTs estaduais e representa um processo de uma construção coletiva, dialogando com a nossa base, dialogando com essa nova realidade da tecnologia e dialogando principalmente a partir da pauta do mundo do trabalho, ou seja, são os trabalhadores que constroem a economia, que debatem a política, que vivem o dia a dia falando da sua vida, do seu mundo, do seu trabalho, do seu direito e das suas conquistas. Site, TV web, rádio web, redes sociais, a CUT se apropria desses instrumentos para fazer comunicação democrática, fazendo frente à desinformação e manipulação patrocinadas pelas minorias que detêm o poder econômico no país. A CUT tem também participado de fóruns de debate sobre comunicação, como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a Conferência Nacional de Comunicação, entre outros eventos, pautados pela luta por uma comunicação plural. Esse kit, que reúne um DVD com vídeos e um CD com textos, vai ajudar você, que faz a comunicação cutista no dia a dia, a refletir sobre as possibilidades da comunicação e sobre a importância e a dimensão da política de comunicação cutista, instrumento de ampliação e fortalecimento da ação sindical. Nesse material você vai encontrar informações básicas para aproveitar ao máximo os instrumentos operacionais disponíveis através do portal da CUT, além de orientações para otimizar o uso de ferramentas de comunicação que fazem parte do dia a dia daqueles que, como você, trabalham para fortalecer a CUT, Central Única dos Trabalhadores, de que tanto nos orgulhamos. Olá, você já parou para pensar em quantas marcas conhecidas fazem parte do nosso dia a dia? Do jornal que a gente lê ao creme dental que a gente usa, tudo é identificado por uma marca e muitas delas não se desgrudam da nossa memória. Quer ver só? Conhece essas? Conhece, né? Mas se você conhece mesmo, sabe que tem alguma coisa errada com cada uma delas, não é? É que todas estão fora do chamado padrão de identidade visual. Essas marcas são fortes, mas elas só se tornaram fortes e ficaram marcadas na nossa memória porque sempre seguiram esse tal padrão. Com a CUT não é diferente. A CUT é uma marca forte, muito forte, mas perde força se não for identificada corretamente. E é claro que a gente quer ter a nossa marca cada vez mais fortalecida, destacada nos meios de comunicação, nas manifestações, nos momentos de luta e de conquistas. Então, é importante conhecer seu padrão de identidade visual, um conjunto de regras que devem ser rigorosamente respeitadas quando a marca da CUT for reproduzida. Vê só! Para que a marca da CUT seja identificada, a tipologia das letras, as proporções, as cores, todos os elementos que compõem a imagem devem seguir um determinado padrão. A palavra CUT, que aparece destacada na marca, foi concebida usando letras desenhadas exclusivamente para ela, segundo padrões de simetria, de altura e largura. Esse quadriculado, a chamada malha construtiva, funciona como referência para que se preserve a proporção padronizada entre todos os elementos que compõem a marca. Se essa proporção não for respeitada, a marca ficará distorcida. Veja, essa não é a marca da nossa central, né? Fique atento a isso e lembre-se que junto com esse DVD, você recebeu um manual que traz todas essas informações de forma detalhada. Esse material é mais uma ferramenta de trabalho. Bem, como eu disse, as letras da palavra CUT foram criadas exclusivamente para compor a nossa marca. E por isso, esse símbolo que significa marca registrada deve aparecer sempre, nessa posição. Para as demais palavras que compõem a marca, o lettering secundário deve-se usar a fonte Universe 75 Black. E não se esqueça da proporção, hein? E quando você for aplicar a marca, fique atento. Tanto na horizontal como na vertical, você deve observar o alinhamento do texto complementar Central Única dos Trabalhadores. A redução mínima para que a marca completa apareça legível é de 55 mm.
Ela pode ainda ser reduzida até 18 milímetros, mas aí sem as palavras Central Única dos Trabalhadores. E para que a marca da nossa central apareça destacada sem se confundir com outras informações, como palavras, desenhos, cores, respeite a área de respiro que deve haver em torno dela, também padronizada. E as cores da nossa marca? Tão simples, né? Vermelho e branco. Mas você já reparou que existem diferentes vermelhos, por exemplo? Viu? Existe o padrão de vermelho exato e o mesmo vale para o branco. E você pode aplicar a marca também em negativo desde que siga esse padrão. Já as palavras Central Única dos Trabalhadores podem variar de cor em função do fundo onde forem aplicadas, sendo ora em branco, ora em vermelho ou ainda em preto. E sobre fundos escuros, use a versão em negativo ou aplique a marca com área de reserva em branco. Em materiais de papelaria, impressos, promocionais de alta qualidade, mídia digital, a aplicação deve ser em 2D. E por fim, mas não menos importante, na produção de materiais como adesivos, vinis, estampas, gravações e silks monocromáticos, a aplicação é feita em recorte. E não esqueça do visual, hein? A camiseta da CUT, por exemplo, é sempre vermelha com a logo tradicional em letras brancas. E o mesmo vale para o boné e para a bandeira. Outras características além da logo padronizada asseguram que a pessoa bata o olho e saiba, isso é da CUT. Por exemplo, o estilo gráfico. A CUT costuma fazer seus cartazes no tamanho 60 por 40 centímetros, geralmente em papel reciclado e com a logo da central no rodapé centralizada. Garantir que a marca da nossa central esteja sempre presente também faz parte da cultura CUT de comunicação. Então, tenha sempre na bolsa ou no carro um kit CUT, que inclua uma camiseta, um boné e uma bandeira de pano sem a haste. Assim você nunca vai ser pego de surpresa para uma atividade de última hora e vai mostrar na foto que a CUT estava lá representada. Usar o bottom da CUT também não é capricho, é ter orgulho de ser CUT. Procure usá-lo na gola próximo ao pescoço para sempre sair com você na foto. Nos eventos que a CUT organiza, é fundamental ter uma identificação. Uma bandeira ou um banner, desde que haja um dos dois ao centro. Quantos detalhes, né? Mas cada um deles é fundamental para que a gente possa garantir que essa marca de que tanto nos orgulhamos apareça sempre assim, forte. E não esqueça que você tem todas essas informações de forma detalhada em texto no CD que acompanha esse DVD. Bom trabalho, companheiro! Bom trabalho, companheira!